Olá, estou eu aqui de novo para dar continuidade ao estudo da parábola dos maus lavradores. Eu gostaria de, para esse estudo, utilizar o texto de Mateus, tá? Que vai do capítulo 21 a partir do versículo 33. Que Deus possa te abençoar aí onde você está, abrindo a sua mente, abrindo o seu entendimento, para que esse conhecimento ele possa estar além das palavras, que vem estar contextualizado com tudo aquilo que nos envolve. Amém? Então, lá em Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 33, diz o seguinte: a parábola dos maus lavradores, ou a parábola dos lavradores maus. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Que proprietário é esse? Esse proprietário aqui é o nosso Deus, né? E esta vinha ao qual o Senhor Jesus se refere é toda a obra de Deus, é o povo de Deus, somos nós somos essa vinha, né? Dentro de um contexto bíblico, nós temos também muito usado simbolicamente como a vinha, como a videira do Senhor. Então a vinha tem vários valores simbólicos, vários significados simbólicos. Pode ser a obra de Deus, o reino de Deus, o povo de Deus e Israel também. Plantou uma vinha, circuncindou com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou do país. Então aqui nós temos um segundo personagem, né? Os lavradores. Quem são esses lavradores? São aqueles responsáveis por cultivar essa vinha. Aí nós temos os trabalhadores, né? Os líderes, esses líderes responsáveis por estar protegendo, nutrindo, dar conhecimento, dar alimento, podar, para que essa vinha venha dar frutos. Chegada o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos, né? Estes servos aqui, mais um personagem dessa parábola, nós temos como os profetas, todos aqueles profetas que foram martirizados, todos aqueles profetas que foram mortos, e principalmente na época de Jesus, aonde havia um interesse político muito grande de domínio sobre o povo, em que aqueles sacerdotes vindo das seitas dos saduceus, que ocupou o templo, começou a dominar o templo e levou a uma certa apostasia, e em contrapartida eles tinham muitos lucros, recebiam muitos lucros, muitos privilégios, e qualquer mensagem em referência ao reino de Deus vinha contra os privilégios daqueles líderes, daqueles sacerdotes, daqueles saduceus, né? Versículo 35, Mateus capítulo 21. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apredejaram a outro. Então enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Por último, enviou o seu filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Esse filho aqui é nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, do que o próprio Jesus. Então, Jesus estava falando através de parábola, através de uma forma simbólica, que aquele povo que estava ali teve entendimento naquele momento, e posteriormente que Jesus falava exatamente dele. E os lavradores, né, nós vamos ver no versículo 45, que eles tiveram entendimento também que Jesus, os lavradores teve entendimento que Jesus falava dele e que falava dos saduceus, daqueles líderes religiosos que estavam ali. Versículo 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemos da sua herança. Que herança que é essa? É exatamente continuar com os privilégios,
continuar de viver da exploração do povo, continuar de viver ali de várias práticas que Deus deixou através da lei, através dos ensinamentos, e essas práticas foram desviadas justamente para privilégios individuais e egoístas, né? É uma parábola muito atual, certo? De muita atualidade, em que nós estamos vivendo, né, em tempos também, né, que alguns lavradores têm se apoderado disso para benefício próprio. É certo que não é a maioria. Nós temos as pessoas, quando pegam essa parábola, eles começam a interpretar de uma forma, é como se colocasse em uma vasilha tudo, e como se colocasse em todos os filmes, alguns ensinamentos, nós vemos que eles colocam os saduceus e os fariseus no mesmo papel, exercendo as mesmas funções. São figuras totalmente diferentes, totalmente opostas. Os fariseus, na verdade, eles eram opositores dos saduceus, porque os saduceus, os sacerdotes naquela época, haviam corrompido o templo, e Jesus ele ficou irado quando chegou no templo, e chegou ali vendo o templo sendo usado como objeto de mercadoria. E os saduceus, apesar de tudo aquilo que Jesus ele fez aos fariseus, da hipocrisia, né? Mas eram pessoas, a palavra eram zelosos pela obra, né? Eram pessoas zelosas. Vamos falar um pouquinho mais sobre os fariseus mais à frente, né? Mas vamos continuar o texto, porque até aqui os saduceus, que eram esses lavradores aqui citados especificamente nas traduções mais originais, nós vemos que está direcionado justamente para os saduceus. Quem são eles? Eram a classe dominante, era uma seita, né, do alto escalão social e econômico. Eles não acreditavam nem na ressurreição. Então o que Jesus pregava era totalmente tudo o que eles ensinavam, era totalmente tudo aquilo que eles estavam praticando. E no versículo 39 continua o texto: assim agarraram-no, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí Jesus termina, né, essa parábola com um questionamento: quando o Senhor vier, o que ele vai fazer, né? Continuando a falar dos saduceus, aí no versículo 45 do capítulo 21, diz o seguinte: os principais sacerdotes e os líderes religiosos, ouvindo estas parábolas, entenderam que ele falava ao seu respeito. Então, gente, essa parábola estava direcionada aos saduceus, estava direcionada aos líderes religiosos e políticos que tinham domínio e controle naquela época. Jesus estava falando com eles, Jesus estava questionando, porque a mensagem de Jesus era contra, porque Jesus ele pregava o reino de Deus, o novo reino, e o novo reino ele não combinava com aquilo, com as práticas que estavam sendo exercidas naquela época. Muitos têm interpretado essa parábola como o povo judeu, e em razão dessa má interpretação, dessa interpretação maliciosa que foi utilizada aí pelo Império Romano, pela Igreja de Roma, que foi utilizado aí para validar os holocaustos, para validar a perseguição ao povo judeu. E não é o povo judeu que Jesus estava falando, porque o povo, Jesus veio para o povo, Jesus estava ali para morrer por aquele povo, Jesus estava ali para amar aquele povo, Jesus curou aquele povo, mas a crítica era para os líderes religiosos. Isso. Aí nós temos também um outro grupo, né? Eu falei dos fariseus, dos saduceus, e vamos falar dos fariseus, né? Continuar, eu já falei no outro vídeo, vamos dar mais uma
abertura, mais contextualizando para o tempo de hoje, né? Então, os fariseus, a palavra fariseu significa separados. Olha que coincidência, você que critica aí, que faz várias críticas aos fariseus, colocando eles no mesmo lugar que os saduceus, significam as pessoas separadas, são aquelas pessoas que eram separadas para cuidar do rebanho de Deus, eram eles que traduziam a lei, eram eles que compartilhavam as escrituras com o povo. Sabe por quê? O povo não tinha acesso ao conhecimento, o povo não sabia ler, não tinha acesso à Torá, não tinha acesso às leis. O povo dependia dos fariseus para fazer a interpretação das leis, das profecias. Então os fariseus é que se ocupava disso. Mas, assim como nos dias de hoje, né, naquela época nós tínhamos também os fariseus, assim como Jesus disse, né, nos evangelhos, né, em relação ao jejum, em relação à oração, uma crítica aí ao fariseu, que o fariseu coloca a sua melhor roupa e vai para a praça pública e começa ali a falar que ele é o melhor, e começa a chorar na praça pública para que todos vejam. Jesus fala que essa pessoa já recebeu o benefício, que é ser visto pelos outros. Isso não é muita coincidência, né, gente? Porque o que nós vivemos hoje com o advento das redes sociais são as pessoas querendo ser vistos pelos outros. Antes de fazer alguma coisa, antes de fazer para Deus, faz para que os outros vejam, para depois colocar Deus em segundo plano. Isso é muito sério, isso é para a gente fazer uma reflexão. O que é que nós estamos fazendo, né? De nos mostrarmos, abrir, que quando você vai para a praça pública hoje, você ir para as redes sociais e mostrar a sua penitência, mostrar que você está orando, né? Mas para o outro, não, primeiramente para Deus. Então o que que Jesus orienta? Se é para fazer para Deus, então desliga a câmera das redes sociais e vai para o seu quarto, sai, não vai para a praça, vai para o seu quarto e faça ali, né? Então nós vemos hoje, né, assim como na época de Jesus, essas pessoas que têm a responsabilidade de traduzir a palavra, né, de ensinar o povo, também caindo ali naquele mesmo erro que aqueles fariseus caíram, né, de deixar esse apelo, né, hoje pela fama, né, esse apelo hoje, né, pela aparência, esse apelo para receber alguns benefícios, né, que esse papel, né, esse papel de ensinar o povo, essas pessoas têm. Então naquela época também os fariseus, né, nós temos o hábito, né, de pegar tudo e colocar num frasco só. Assim como nos dias de hoje, assim como nos dias de Jesus, nós tínhamos aqueles fariseus, né, que realmente eram hipócritas, que realmente estavam pensando apenas nos seus interesses pessoais, estava querendo aparecer, ter seus privilégios. Mas também nós temos muitos outros, né, que eram tementes a Deus, que faziam aquilo por amor, de ensinar o povo, de orientar o povo, assim como hoje. Nós temos muitos, né, eu me coloco como nos dias de hoje, quem são os responsáveis por traduzir a palavra, por traduzir a lei, traduzir os ensinamentos de Deus, traduzir as escrituras sagradas, são os sacerdotes, as pessoas que ocupam esse papel, né, pastores, líderes religiosos, os mestres, aqueles que ensinam a palavra. Então não posso colocar tudo no mesmo lugar. Assim como tem sim algumas pessoas que fazem isso por interesse próprio, mas a maioria, sim, a grande maioria, são homens e mulheres que fazem por amor, por algo que recebeu de Deus. Usando o termo fariseu, que significa separado, são pessoas que foram separadas para fazer esta obra de Deus. Então, antes de criticar o fariseu, porque talvez você pode estar se criticando a você mesmo, né? Não vamos colocar tudo no mesmo frasco, vamos separar, né? Só para nós termos o entendimento,
né, na parábola aqui dos lavradores maus, Jesus fala que esses líderes iriam ser tirados, né? Essa vinha, essa autoridade que eles tinham sobre a lavoura, sobre a videira, eles iam ser tirados. E mais ou menos ali no ano 70, né, no ano 70 da era cristã, nós tivemos ali uma rebelião do povo judeu, que foram direcionadas pelo Zelote, que é outra classe política que nós não falamos aqui. Os Zelotes eram zelosos, aquelas pessoas que acreditavam que a libertação de Israel ela iria acontecer por meio de guerra, por meio de armas, e com a morte de Jesus eles se uniram, já se organizaram antigamente, já estava sempre se organizando e se rebelaram contra Roma, e o resultado disso foi a destruição do Templo de Jerusalém. E esse grupo, essa seita religiosa, esse grupo deixou de existir, tá, gente? No contexto judaico, esse grupo não existe mais. Esse grupo dos saduceus, no contexto judaico, eles foram eliminados, assim como Jesus disse aqui na parábola dos lavradores maus, que iriam ser tirados essa vinha deles, e foi tirado. E esse grupo deixou de existir a partir da destruição do templo de Israel pelos romanos. E hoje, se nós pudermos pegar esses saduceus no contexto hoje que nós temos, seríamos aí os políticos, né, os líderes, porque os saduceus ele concentrava em um personagem só: o poder político, o poder religioso, o poder judicial, o poder executivo, o poder de polícia. Era tudo junto nesse grupo, nessa seita, esse poder todo que eles exerciam, os saduceus. Então nós não temos isso mais. Hoje o que se aproximaria mais próximo aí seria os políticos, né? Esses políticos que decidem por nós, e por isso precisamos pensar bem antes de votar, antes dessa autoridade para eles nos representar, né? E os fariseus hoje, né, dentro do contexto judaico, os fariseus são os judeus ortodoxos, né, que após a destruição do templo, eles se organizaram, né, criaram várias liturgias e organizaram as sinagogas, e para manter a tradição do povo de Israel, para manter toda aquela tradição religiosa, são esse grupo que são responsáveis aí por manter toda essa tradição, conhecidos como os judeus ortodoxos. E ampliando um pouquinho mais para a nossa realidade, né, nós podemos enquadrar, e por que não, os líderes religiosos, né, que são responsáveis por traduzir as escrituras sagradas, são responsáveis por dar alimento ao povo. E assim como nos tempos de Jesus, nós temos aqueles que vai fazer por amor, por uma missão, por se sentir separado por Deus para fazer isso, que é o significado da palavra fariseu. E vamos ter aqueles também que vai se utilizar aí das práticas religiosas, né, para obter os interesses, né, e infelizmente faz parte do ser humano, né? Onde tem um ser humano, nós vamos ter uma corrupção. Então isso é o que tem acontecido, né? Então nós finalizamos este estudo, né? Espero que tenha contribuído aí, agregado um pouco aí o seu conhecimento, e que Deus te abençoe, e nos veremos mais, outras pessoas, trazendo um conhecimento para você. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha crescido mais um pouco mais.